Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui para mais uma noite, mais uma sequência da nossa Semana da Terapia Manual. Então, sinta-se em casa, sinta-se bem aqui conosco, sinta-se à vontade para participar aqui, que hoje, já de cara, vamos falar objetivamente que o nosso tema ele está relacionado ao valor que nós vamos impulsionar no nosso atendimento, ao valor que nós geramos para as pessoas que vêm para o nosso atendimento. E, a partir disso, a consequência pode sim ser a valorização da sua sessão, quanto custa. Então, não vamos falar em preço. Preço é bem diferente de valor. Então, quando você gera o valor para o seu paciente, ele entende isso como valor, e isso é retribuído para você num faturamento diferenciado, num faturamento que muitas vezes pode sair da curva daquilo que você está acostumado. Como a gente sempre fala, se isso funciona para uma pessoa, funciona para outra. Se isso funciona para mim, também vai funcionar para você. Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Muitos de vocês já estiveram aqui ontem e eu espero que vocês tenham conseguido já hoje aplicar alguma coisa do que nós conversamos ontem. Isso é muito importante. Então, eu peço para você que depois você coloque nos comentários se você conseguiu uma evolução, se você conseguiu já um olhar diferenciado sobre aquilo que você fazia. Ontem nós falamos sobre vários conceitos, nós começamos com situações que podem ser práticas, que você pode já iniciar na sua aplicação, e é isso que tem que acontecer durante essa semana. Você aqui não vai ficar apenas como um espectador. Nosso objetivo é chegar ao final dessa semana já colhendo resultado, ok? A Lisete disse que já aplicou, olha que legal. Lisete, eu vou fazer um desafio com você então. Nós vamos fazer hoje no final da aula o desafio da foto de novo, e eu convido você, se possível, é claro, deixar um breve relato do que você aplicou hoje e qual foi a sua percepção. Tá feito o compromisso, Lisete? Você fica à vontade de dizer que sim, dizer que não. Se você contribuir com a gente, nós vamos ficar muito felizes de receber esse teu retorno, tá bem? E todos vocês, os demais que já conseguiram aplicar algo de diferente, de novo no seu paciente, ok? Muito bem, pessoal. Vocês devem ter visto, devem ter observado durante a nossa divulgação o nosso card de hoje. Vou até ampliar aqui para vocês. Como dobrar o seu faturamento com a terapia manual. Aqui, eu vou fazer uma chamada. Você pode associar não só abaixo dessa terapia manual, ou juntamente com ela, outros recursos que você adquire. Isso serve, a nossa conversa de hoje, o nosso papo de hoje, ele se estende para outros recursos que você também vai agregando como especialidades suas. Ok? O nosso tema, o nosso foco dessa semana é a terapia manual e nós, terapeutas, pelo menos eu posso falar da minha área e de muita experiência que eu tenho com os fonoaudiólogos, com os terapeutas ocupacionais, educadores físicos e assim por diante, terapeutas que atuam principalmente na área de cabeça, pescoço, tronco superior. Nós temos esse retorno dos pacientes, nós temos esse olhar enquanto o valor que se agrega, ele vem de encontro para nós quando nós começamos a nos posicionar de uma maneira diferenciada em termos de agregar as especialidades que nós temos. Quando falamos especificamente da terapia manual, nós profissionais dessa área, então, nós temos ela como uma base, um chão, tá? Um solo muito firme. Muitos recursos que nós temos, recursos físicos, agentes físicos, dispositivos. Você pode imaginar vários dispositivos que você utiliza no seu dia a dia, mas nenhum deles consegue copiar o nível, a intensidade, a variação, a precisão que a gente consegue fazer com as mãos. Por isso nós consideramos terapia manual como um carro-chefe, a nossa base da terapia. Então, resumindo essa história inicial, coloque-se sempre quando adquirir algum novo conhecimento
a possibilidade de você agregar o quê no seu atendimento? Agregar valor. E não estou falando novamente no financeiro, estou dizendo valor de resultado, de entrega para o paciente. O financeiro vem como consequência, ok? Bom, nós temos aí então algumas verdades para serem ditas hoje, verdades que você precisa saber. Uma delas é essa: terapia manual é chão, é solo para nós, terapeutas, e eu vou convidar a participar comigo a Elaine. A Elaine é fonoaudióloga, vou deixá-la se apresentar, então já vou subir ela aqui com a gente, tá? E vocês vão experimentar um pouquinho desse bate-papo de hoje, dessa conversa que tem um fundamento, que tem um objetivo para com vocês, que é direcionar, é dar uma espécie de caminho, de passo a passo, para você refinar o seu conhecimento, refinar as suas ideias, suas estruturas, para começar a levar esse valor, porque eu acredito, mesmo sem conhecer você, só pelo compromisso de você estar aqui, e muitos de vocês que estão aqui eu conheço, e acredito muito que vocês desejam levar esse valor para o paciente, que vocês desejam isso para a vida de vocês. Então vamos aproveitar esse caminho de hoje, tá legal? Deixa eu trazer aqui com a gente a Elaine para a gente fazer esse bate-papo aí, ok? Vamos lá? Aqui está, muito bem. Boa noite, Elaine, seja Boa muito noite, Alisson, bem-vinda. tudo bem? Muito Tudo bem, e obrigada, você? obrigada pelo convite. Boa noite, gente, é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com essa semana tão especial que você reservou para a gente, Alisson. Ontem Com acompanhei e está certeza. maravilhosa. Só o teu sim de estar aqui disponibilizando o seu tempo, isso é um valor enorme, é muito rico para nós. Já aproveito para te agradecer aqui diante de todos que estão participando. Imagina, é um grande prazer. Legal, vamos lá então, vamos lá. Nós temos alguns pontos para trabalhar hoje, mas antes de mais nada, as pessoas que não te conhecem ainda, elas querem te conhecer, tá? Então Claro. vamos lá. Quem é a Elaine? O que a Elaine faz? Onde a Elaine está? Fique à vontade. Meu nome é Elaine, eu sou fonoaudióloga há 27 anos já de formada. Estou em São Paulo, sempre trabalhei aqui em São Paulo. Já tenho algumas especializações. A minha primeira especialização lá atrás, em 96, quando eu terminei a faculdade, em 95. Em 96 eu fiz o Hospital dos Defeitos da Face, que era um local na época de referência, onde eu fiz alterações miofuncionais direcionadas para alterações craniofaciais, né? Pessoas com alterações craniofaciais. E só depois, já de tantos anos de formada no período de pandemia, que eu vim descobrir o Alisson, os cursos maravilhosos que eu já fiz, né? E principalmente a terapia manual, que está sendo tratada nessa semana de uma maneira tão brilhante. Fiz especialização também em fala e linguagem, em autismo, e estou fazendo mestrado na Unifesp em distúrbio de leitura e escrita, em alterações de distúrbio de leitura e escrita. Enfim, basicamente é isso. Tenho consultório há 27 anos, sempre quis ser fonoaudióloga, então trabalhar de uma maneira ampla na fonoaudiologia clínica, não só em uma área específica. E por isso até que eu tenho formações em mais de uma área. Eu acho importante porque na hora que o paciente chega no consultório, a gente tem que tratar o paciente como um todo, não só como a questão de fala, ou como a questão miofuncional, ou como a questão do autismo. Quer dizer, a gente vê como todo, e é importante que a gente tenha esse conhecimento, e por isso que eu fui buscando os cursos, né? Basicamente é isso. Muito bem. Elaine, você está num centro hoje onde a concorrência ela é muito grande, nós sabemos a potência que é São Paulo para tudo, não é? Sabemos a oferta que São Paulo nos traz, os níveis de universidade, de formação, nós sabemos que são elevados, que são altíssimos, e a concorrência também deve ser altíssima aí. E aí eu faço uma primeira pergunta para você. Essa história da terapia manual, para mim, com a fonoaudiologia, na fisioterapia, ela vem desde o início, lá quando comecei minha carreira, claro. Eu até vou contar uma história, um case aí para vocês, amanhã, na aula de amanhã, sobre como que começou essa história de terapia manual na minha área. Mas aqui na área da fonoaudiologia,
como eu já comentei ontem, na aula de ontem, me incomodava muito questões de fundamentos de base que ainda não estão presentes na grade curricular, não só da fonoaudiologia, mas de outras profissões que também atuam reabilitando, em reabilitação. E eu comecei o primeiro curso de terapia manual para fonoaudiólogos e profissionais que atuam nessa área mais superior, foi justamente aí em São Paulo. E na ocasião, quando eu fui com muito medo, não tenho vergonha de dizer. Eu fui com muito medo mesmo do conteúdo que eu estava levando, porque sabia desse nível alto que existe, de toda essa formação especial, grandes universidades de renome aqui e fora do país também, porque nossas profissões são muito bem reconhecidas, é importante dizer isso aqui. O que nós fazemos é muito reconhecido em diversos países, tá? Então isso é muito legal. Então eu cheguei tremendo na base, eu vou falar para você a verdade. Mas foi muito bacana, porque eu percebi e descobri uma coisa, que realmente existe uma distância entre as nossas profissões. Ainda existe. E o fazer esta ponte foi muito bacana, porque eu me senti muito bem em poder trazer algo que realmente contribui. Estou falando da minha visão agora. Temos você aqui, claro, para comentar com a gente, para responder isso, né? É verdade isso, Elaine, essa distância, você sente isso no teu dia a dia? Como é que se processa isso na tua visão? Sem dúvida. O que eu acho é o seguinte: eu venho de uma escola médica, eu me formei na Unifesp, antes Escola Paulista de Medicina. Minha época de formação é de Escola Paulista de Medicina. Então, muita aula de anatomia, muita aula de fisiologia, né? Então, embasamento muito grande em relação a isso, eles dão uma grande importância, mas sem uma aula de biomecânica, sem uma aula de Olha, cinesiologia, que a gente sabe o quanto que é importante, né? Hoje em dia eu tenho essa consciência. sim. E o que a gente percebe é o seguinte: realmente você falou em relação à concorrência, né? A gente está num grande centro aqui, a gente tem uma Uhum. quantidade muito grande de todas as especialidades, né, aqui em São Paulo. Mas o que eu percebo, né, a gente tem que fazer a diferença. E esse fazer a diferença é justamente isso. Eu acho que a gente se integrar, pensar no paciente como um todo, integrar os outros profissionais. Então, físio, de extrema importância, a área de odonto, né? A área de medicina, eu acho que a gente tem que se integrar, tem que ser um todo, tem que pensar multiprofissionalmente e trazer. Não é uma coisa até que você comentou ontem e sempre comenta nos cursos, não é invadir o espaço da outra profissão. Eu acho que é somar na nossa área, ver o que a gente pode estar absorvendo, o que a gente pode estar acrescentando para fazer realmente a diferença. Porque o que vai fazer o bom profissional hoje em dia, o que vai fazer com que a pessoa se destaque, eu acho que são duas coisas básicas: a capacitação e a atenção. Capacitação que o profissional procura, então a gente precisa de cursos, precisa da parte teórica, precisa para poder melhorar a parte prática, e a atenção que você vai dar para o seu cliente, para o seu paciente, na hora que você estiver trabalhando, seja em âmbito hospitalar, no consultório, em escolas, tem fonoescolar também, enfim, né? Tem uma área Sim. grande, Aham. mas sempre pensando na atenção que você está fornecendo para o seu cliente e na capacitação que você tem. Olha que legal. Você tocou num ponto bem importante. O primeiro ponto que nós vamos falar, pessoal, que nós vamos começar a destrinchar aqui é justamente esse. Isso que a Elaine colocou. A capacitação, o que eu trago para minha bagagem. E um outro ponto também importante é esse de a atenção que eu presto ao meu cliente. Eu vou fazer uma analogia aqui, Elaine, acho que vai caber bem para o momento, cair bem. Na hora de trazer, apresentar um produto, imagina quando você compra algo, isso acontece muito quando você compra algo de um valor maior, assim, em mercado. Vamos pensar quando você compra um automóvel, um veículo, existe a venda e existe o pós-venda. Muitas pessoas migram de marca porque o pós-venda é ruim, não é verdade?
E Sem nós temos dúvida. que ficar ligados nessa questão. Olha, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já, mas já liga essa antena aí. Como é que é o seu pós-venda, né, para todos essa pergunta, depois que você recebe o paciente a primeira vez? Isso é bem importante. Então, já que você tocou nesses dois pontos aí, vamos evoluir um pouco a nossa conversa, Elaine, no sentido de formação mesmo, saber o que fazer. Então, quando o foco do nosso trabalho hoje é, bom, se eu tenho conhecimentos de terapia manual, se eu invisto nisso, assim como vocês estão aqui hoje assistindo, pegando informação, quando eu trago isso para mim, agora é a minha pergunta de fisioterapeuta para você que é fonoaudióloga. Isso, você já disse no começo que agregou valor para você, ok. Mas é possível trazer exemplo, Elaine, assim, prático do dia a dia, que você introduziu, que você percebeu que mudou alguma coisa? Claro, sem dúvida. A primeira coisa é que tem uma coisa que é culpa sua, que quem for fazer o curso com você vai sentir a mesma necessidade e a mesma vontade. Eu, como fonoaudióloga, nunca tinha pensado na possibilidade de ter uma maca no meu consultório, na minha clínica. Olha aí. E daí a gente percebe o quanto que é importante, né? Então, o que eu acho que é importante, que agrega, né, a formação e a formação específica na terapia manual. Por exemplo, eu tenho pacientes de várias áreas na clínica, não necessariamente que eu atenda, né? Uhum. Inclusive a Paula, a Leila deve estar aí também Sim. assistindo a gente, que trabalham comigo no consultório também, na clínica. Enfim, o que a gente percebe muitas vezes é que o fonoaudiólogo na formação, a gente é treinado para mexer no paciente, sim, mas foi o que até a Teca comentou ontem, né? Sem colocar Sim. muito a mão, né? A gente não manipula tanto, a gente manipula a cavidade oral, tudo, mas não Uhum. manipula de uma maneira geral. Perfeito. E a gente tem que ver o indivíduo como um todo. E quando a gente faz isso e a gente se sente seguro para poder manipular, para poder fazer todas as intervenções que a gente vê que é necessário, o paciente se assusta, porque ele não está esperando isso. Né? Olha só. E isso traz um valor para a terapia, porque eu já tenho vários relatos e relatos de verdade, gente, que está assim, em WhatsApp gravado. Hoje em dia a gente tem as conversas, a gente tem, né? Fico à disposição até, é óbvio, porque tem Sim. muitos pacientes que eu sei que eles liberam e eles vão Olha aí. falar, vão dar depoimento. É muito gostoso quando você vê um paciente que na hora que chega, que sai do consultório já com sensação de alívio, como eu estou sem dor. Nossa, que diferença, olha como está. E quando a gente atua e o paciente vê de uma maneira rápida, porque fonoaudiólogo, principalmente, a gente tem uma tendência a achar que a terapia sempre vai ser longa, né? O processo terapêutico Certo. sempre vai ser longo. Vai demorar Uhum. muito para conseguir ter um retorno. E quando a gente tem esse retorno de uma maneira mais rápida, chega a assustar. E sempre eu Olha tenho aí. assim depoimentos de pacientes na hora que chegam em casa, que daí manda áudio ou manda mensagem de texto para mim comentando: nossa, eu dormi. De tão relaxado que eu fiquei, eu dormi. Me deu, eu consegui descansar, né? Eu estava sem tensão, eu consegui comer melhor. Né? Então a gente vê esses relatos, é tão gostoso, e eu sei que isso é óbvio. Terapia manual, sem dúvida, eu acho que é uma das bases, né, para qualquer terapia miofuncional, e Uhum. não só miofuncional, paciente neurológico, paciente de voz, paciente autista, atendo muito crianças com TEA, também é importante, Sim. crianças hiperativas, todos se beneficiam, pacientes com disfluência, né? Eu tenho crianças gagas no consultório, adolescentes, eles têm uma atenção muito grande. Olha só. Quando a gente começa a trabalhar isso e a fazer essa soltura muscular, fazer essa adequação, essa normatização dessa musculatura, já melhora muito, já facilita muito a introdução das outras técnicas que a gente já usa no consultório. Você comentou sobre pacientes que são mais difíceis de toque. Na quinta-feira nós vamos ter outra Elaine aqui, parceira nossa, e ela vai falar justamente sobre isso, de atuar com pacientes onde até a família
ficou assim, de queixo caído, porque era difícil ver qualquer terapeuta que não conseguia pôr a mão na criança. E com essa situação de saber como trabalhar ou perder o medo, começar a atuar de uma maneira... É simples, não tem nada de mágica, gente, não tem truque. É apenas diretrizes, direcionamentos, técnica manual, e você consegue introduzir isso. Isso é fantástico, sabe? E você tocou num outro ponto também, que é um passo a passo nosso hoje, que é justamente o fato de retornos que nós temos dos pacientes. Isso converte valor. Isso faz com que esse paciente traga outro. Eu acredito que você deve ter indicação de um paciente que você atendeu bem, veio outro, e assim vai formando Só uma trabalho assim. corrente. Olha lá, só Eu só assim. trabalho por indicação, né? Eu Não nunca está tive. precisando investir em marketing, então. Não. Olha só que Sempre legal. tive placa na porta e eu vou te falar uma coisa. Fantástico. As meninas que trabalham comigo e que estão por aí não vão me deixar mentir. A gente trabalha com lista de espera hoje, Alisson. Olha aí, olha que bacana. Deixa eu cortar você mais uma vez, fazer um comentário aqui. A Maria Nazaré está participando com a gente aqui no chat, ó. A gente fez uma live na semana passada. Obrigado, viu, Nazaré? Obrigado por sua presença e pelos seus relatos. E ela disse aqui, ó, eu falei na live, nós, né, fonoaudiólogos, não tínhamos essa visão. E aqui eu vou fazer um paralelo com a minha profissão. Na fisioterapia, quando nós atuamos no corpo todo, Elaine, pessoal, não é que nós sabemos atuar com o corpo todo. Tem uma minoria de fisioterapeutas que atuam bem em cabeça e pescoço. Existe uma questão bem diferente de inervação, de tamanho das estruturas, de velocidade de resposta, de representação neurosensorial e motora para o cérebro. Então, a mão do fisioterapeuta, quando vem na face, ela de fato é uma mão pesada. Isso eu falo de conhecimento de causa. Então, nós temos muito a aprender com a área de vocês. Isso eu venho aprendendo há mais de 12 anos trabalhando junto com fonoaudiólogos e percebendo como que eu tinha uma mão grosseira no início para atuar nessa região. Isso é verdade para nós da fisioterapia. Acredite ou não, é verdade. Tá? Eu só vou fazer um parênteses, Alisson, se você me permite. Eu tenho uma paciente que a irmã é fisioterapeuta. Olha lá que legal. Tem uma disfunção de ATM importante, né? Vamos lá. Tem, assim, tá fazendo o acompanhamento comigo e ela falou assim: ai, eu queria tanto que a minha irmã tivesse a mão como a sua, porque cada vez que ela vai fazer alguma manipulação em mim, ela me machuca. Gente, eu olha, prefiro que não faça. Eu fico arrepiado, porque assim, ó, quando eu pedi o convite da Elaine, pessoal, a Elaine foi uma aluna minha de cursos, não é? Então a gente convida a pessoa aqui e começa a acontecer esse tipo de fala e de proximidade, dá a impressão que a gente combinou de falar isso. Mas eu fico arrepiado porque, assim, é muito bom coletar essas verdades no dia a dia. Gente, isso acontece, isso é verdade pura. E estamos aqui colocando isso para vocês, essa discussão, para você ver que é possível e você vai trazer isso. Claro, se você implementar estas ideias, estes caminhos que nós já trilhamos, não precisa você perder muito tempo. Segue, confia e vai aplicando o que a gente vem trazendo para vocês nessa semana, que vocês vão começar a perceber. Coisas como a Nazaré colocou ali, ó, também. Com a técnica manual, a gente tem mais alcance de melhorar o paciente em primeiro atendimento. Essa foi uma das promessas que eu coloquei aqui para a semana. Para você dar resultado a partir da primeira vez que você encontra ele. Seu cartão de visitas, não é? Aquela primeira impressão é a que fica. Isso é muito importante, tá, gente? Então, olha só, muito legal. Nós temos aí na tela o nosso primeiro passo ali, ó, como, né, no chat ali, como aumentar o faturamento com a terapia manual. Saber o que fazer e como fazer. Então a Elaine muito bem colocou ali no começo, olha, o conhecimento que você adquire, o aumento da capacidade tanto teórica quanto prática. Então nós estamos nesse meio aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta para você que vai lá para o final. Elaine, quando a gente tem esta prática, quando vamos desenvolvendo isso, você sentiu mais segurança em pôr valor na sua terapia? Agora eu estou falando de cobrar mesmo da sessão.
Sim. Isso é fato, porque as pessoas querem saber isso hoje. Nós não vamos ficar enrolando aqui, eu vou bater preto no branco com vocês. A gente Uhum. sabe que muitas vezes pode parecer assim, mas estão falando lá de, né, valor. Gente, nós vivemos da nossa terapia. Quem de vocês aqui vive do seu trabalho com terapia? Será que tem alguém aqui que só faz fonoaudiologia, fisioterapia por amor, por hobby? Se tiver, diga que é hobby. Agora, eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui vivem disso. E nós também precisamos ser remunerados por isso. Afinal, foi para isso que nós buscamos esta profissão também. E nada impede que você faça todo o seu trabalho aí de atendimentos diferenciados e atenda gratuitamente também. Você queira ajudar pessoas, isso, a sua filantropia, isso tem um valor enorme. Mas nós temos, assim como eu, nós temos família, nós temos despesas, nós temos um valor financeiro de trabalho. Deixa eu fazer aqui uma coisa, Elaine, para a gente continuar. Quer ver? Uhum. O pessoal vai participar com a gente agora. Vamos lá, ó. Vou pedir para vocês aí uma nota de 1 a 10. Olha só, turma. Deixa eu projetar aqui para vocês. Assim, ó. Qual é, para vocês responderem aqui no chat, ó, qual é o nível de comprometimento com a valorização do seu atendimento para esse ano ainda de 2022? Eu gostaria da participação de vocês aqui junto com a gente. Coloca aí de 1 a 10, mas assim, ó, sendo bem pé no chão, tá? Qual é o seu nível de comprometimento? Se você já participou ontem, se isso já mexeu um pouco com você, se você quer mudar um pouco aí o teu pensamento, coloca um número aqui para mim. Qual é o seu comprometimento com a valorização de atendimento do que você oferece ainda para esse ano de 2022? Deixa eu medir a febre de vocês, vamos lá. A Ada já colocou que é 10. Alex, 10 também. Elaine, você qual é o seu comprometimento, Elaine? Eu acho que eu já atingi essa meta. Já está comprometida, número 10, ó, legal. Joaquim falou 9, ó, isso é muito legal, é sincero. É difícil fazer 10 de comprometimento, a gente até quer. E para acontecer, é aquela história, né? Eu preciso movimento para acontecer. Né? Meu comprometimento é sempre ir buscar cada vez mais. 10. Legal. Paula também, 10. A Renata colocou que é 10. Legal, pessoal. Vamos ver no final dessa aula aqui. Eu vou repetir essa pergunta para vocês. Quero ver, hein? Vamos ver como é que vai continuar isso aqui. Muito bem. Então, Elaine, nós estávamos ali naquele ponto de falar sobre esse primeiro passo. No final, a gente coloca um resumo desses passos para vocês, tá, pessoal? Para ficar claro. Então, a questão é adquirir conhecimento, e eu te perguntei se isso te deu mais coragem para valorizar terapia, tá? Você não precisa concordar comigo, Elaine. Eu não conheço a metade das coisas da sua vida, da sua rotina. Eu não posso ser assim, né? Achar que depois que você fez terapia manual, mudou a tua vida toda da água para o vinho. Pode ter acontecido muita coisa boa, de fato, mas as pessoas querem saber a verdade aqui. Isso ajudou, pelo menos, você a valorizar preço de sessão? Sim, sem dúvida. O que eu acho é o seguinte, já vou tocar nesse assunto, mas o que eu acho que é importante, né? Na primeira coisa, que é essa questão da formação. Quando você faz um curso, quando você investe, é um investimento de tempo, de valores, tudo mais, né? Que a gente tem quando a gente procura um curso. A primeira coisa que eu acho muito legal e que você ofereceu no outro curso, tenho certeza que esse também vai ser a mesma coisa, é você fazer essa associação da teoria com a prática. Né? Uma das coisas que eu lembro que você pedia para a gente, se tiver condições, a gente fazia na gente mesmo, mas se tiver condição, traz o marido, traz o filho, traz alguém e a gente faz. Então, é uma vontade muito grande que a gente tem na hora que está fazendo o curso de colocar em prática já entre os nossos. Uhum. E todo mundo gosta, né? De um toque. Todo mundo gosta de um toque. Então, isso já leva, quando a gente vai para o consultório, para poder aplicar nos pacientes que já estão em acompanhamento com a gente, uma vontade de a gente estar colocando isso em prática e uma segurança, porque a gente tende a estar sempre treinando, né? Treinando em casa, já começa com os pacientes, e aquilo você vai adquirindo segurança, isso é importante. Em termos de valorização profissional, fora essa valorização de você estar fazendo um tratamento diferenciado, porque na prática eu não conhecia nenhum fonoaudiólogo
além de mim, quando comecei, da minha região, do meu convívio, que trabalhava com terapia manual associado na fonoterapia. Então, isso eu acho que já é um grande diferencial. Outra coisa importante é que quando você faz um trabalho bem feito, sim, um paciente indica o outro, traz um outro paciente. E antes, eu acho que isso todos vão concordar comigo, os que se formaram há mais tempo, há menos tempo, as outras áreas também que estão aí. Quando eu me formei, e por muitos e muitos anos, eu tinha muita vergonha de cobrar. Eu Uhum. tinha muita vergonha de valorizar o meu trabalho. Pera Então, lá, assim, Elaine. Pera lá. Você tocou num ponto. Desculpa, cortar você de novo. Vai ser um corte assim, você me corta também a hora que for preciso. tá. Pessoal, quem de vocês tem vergonha? Se for um pouco, se for média, vergonha muito, não importa. Quem de vocês tem esse sentimento? Eu já passei por isso, nossa, muito. Foi muito difícil para eu aprender a valorizar. Quem de vocês já passou por isso? Sentiu ou sente vergonha e dificuldade para pôr valor na sessão de vocês? Coloca aqui para nós. Diga assim, ó, simples, eu já passei por isso, enfim. Vamos lá, deixa eu ver se... Não sei se sou só eu e você, Elaine, não é? Se Né? De somos só nós repente. dois, que falta coragem, ou faltou pelo menos. Hoje é diferente. Eu sei que é diferente para você, é diferente para mim. Sim, graças a Deus. É diferente ali a Nazaré, quando a gente realizou a live da semana passada, também colocou esse ponto que era assim para ela também. Pessoal, quem mais de vocês? Participa aqui com a gente. Vamos ficar aqui na energia ativos, ó. Vamos movimentar esse chat aqui, ó. Joaquim já foi lá, colocou eu. Quem mais? Coloca isso aqui, vamos entender um pouco desse processo para chegar no final dessa nossa live de hoje com um pé à frente para resolver isso, tá? Ó, a Cilaine também. Temos mais pessoas aí? Acho que é só nós, hein, gente? O restante tá cobrando, Elaine. O restante cobra bem. A Nívia Que também bom, se né? posicionou. Claro, isso não há nada de errado com isso. Nem de ter vergonha ou dificuldade e também de não ter nada de errado. É que existe um ponto que é mais interessante, mais confortável para nós. E uma coisa é fato. Eu acho que vocês também já perceberam isso. Na universidade, na nossa formação, nós não aprendemos a vender. Não aprendemos. Não aprendemos a colocar isso de uma maneira confortável para o paciente. Se é difícil para mim, imagina eu colocar a mão tremendo num paciente, o que é que ele sente? Então, quando eu cobro tremendo, né, como é que fica aqui? Qual é a recepção do paciente? Eu sinto muita falta na disciplina de administração, quando tive, de ter sido treinado, instruído para saber valorizar o que eu faço. E a gente, pelo menos eu não tive isso. Não sei se você teve, Elaine. Não, não, de jeito nenhum. Por isso que demorei tanto para aprender, né? E o que eu sinto é isso, na hora que a gente estava, que eu era recém-formada, os primeiros anos de atendimento, muitos anos, né? Já tinha muitos anos de formada. Sim. A tendência é você até dar abertura para o paciente para falar, não, mas não dá para fazer por menos, né? Não dá para cobrar R$1,99, né? Aham. E a gente com muitas vezes pena, porque aquele paciente precisa de atendimento, ou tudo bem, vai, você acaba abrindo uma exceção, abrindo duas, e você se submete a isso. Então, isso aconteceu muito, muito comigo, muito. Não pode E o virar outro lado, a sua base, não é, Elaine? sim, sim, Claro que você vai atender um paciente por um valor menor, você vai observar a condição dele, isso é muito humano. Mas claro, sem não pode dúvida. ser, você não pode ser refém desse sentimento de talvez pena que você acaba aplicando ele no geral e realmente Sim. não valoriza o que você E faz. daí o que acontece? Acontecia com frequência de eu perceber que o paciente me pagava pouco, e daí, em determinado momento do processo terapêutico, falava: olha, semana que vem nós não viremos porque nós estaremos viajando, mas viajando assim, para outro estado, né? Para longe. Então, quer dizer, não tem Uhum. dinheiro para o tratamento, mas tem dinheiro para as outras coisas. Que Então, é talvez não é falta de tão valor. prioridade. Que talvez não é tão prioridade. Essa é a diferença de preço e valor. Essa é a diferença. Muito Bom, e bem. daí o que aconteceu, né? Então, isso aconteceu por muito tempo.
Sim, Mas eu acho que a gente se preparando, tendo essa capacitação, né? Várias capacitações, não uma coisa só, mas você sabendo o que você está fazendo, você sabendo que você é capaz, que você é bom naquilo, não é que você é o melhor, não é isso, né? Mas que você está se empenhando e está dando o seu melhor claro. para aquele caso, para aquele paciente, que tem excelentes profissionais também, mas que ele está tendo o melhor atendimento que ele poderia ter com você. Então, quando a gente passa a ter essa consciência e você sabe da sua formação, o tempo que você perde não, que você ganha, na verdade, mas fazendo um relatório, fazendo estudo de caso, programando terapia, se formando, né, o investimento de você fazer cursos. Então, isso vai agregando, eu acho que chega um momento onde você tem essa valorização, quando você se valoriza, o paciente te valoriza, o seu cliente te valoriza. Então, hoje em dia, eu tenho retorno dos clientes, assim, eu ouço na sala de espera, né? Às vezes eles estão na sala de espera falando para minha secretária, se pudesse, eu ia vir aqui para trazer meu filho todo dia, né? Então, isso não tem o que pague. Isso é valor no atendimento, Exatamente. né? Olha E só. com isso, a questão de valor financeiro também, porque a gente acaba tendo esse retorno, e hoje em dia, graças a Deus, eu tenho no consultório uma fila de espera. Então, eu posso me dar ao luxo, né, de eu e a minha equipe, de na hora que hoje, por exemplo, liga um paciente querendo marcar uma avaliação, eu ouvi isso, e a secretária depois me trouxe na conversa, porque a pessoa perguntou o valor da avaliação, eu acho que talvez tenha se assustado no momento inicial, falou: mas com esse valor eu Uhum. pago um convênio. Então, atualmente, sinceramente, então pague o convênio, né? Então, assim, a gente começa a se valorizar e falar: o meu trabalho é este, o valor que eu cobro é este, e você não dá abertura, e o paciente, na hora que você começa, que ele vê a qualidade do seu trabalho, ele percebe que o que você cobra não é muito, é o justo, e muitas Exatamente. vezes ele sabe que acha que até não, tudo bem, faz parte até pouco pelo conforto que a gente proporciona e pelo trabalho de qualidade. Gente, é correr um risco, não é, Elaine? Pessoal, é correr um risco. Eu vi que tem pessoas dizendo aqui que agora, com essa nossa conversa, está mudando o pensamento. A Shirley colocou isso. Obrigado por sua participação, Shirley. Esta mudança de pensamento para adotar a valorização do seu trabalho, ela vai culminar nisso que a Elaine falou. O paciente perceber que ele não foi muito que ele pagou, ele recebeu, é outro ponto de hoje, ele teve a sensação de receber mais do que ele pagou. Então se torna um preço justo, se torna um preço suave para ele. Talvez se não é suave no dia a dia, é suado, mas ele investe e sabe que é na saúde dele, porque ele vai. O diferencial disso é o teu atendimento. É isso que faz essa ligação que ela é tão difícil para quebrar. A gente tem essa dificuldade de quebrar esse medo. Eu vi que muitos de vocês participaram aqui dizendo, sim, eu tenho dificuldade em me valorizar. E aí é que está o grande pulo do gato. É que o paciente perceba que ele recebeu mais do que ele pagou. Isso acontece quando você começa a pôr diferencial naquilo que você faz. E esse ponto que você tocou, Elaine, de falar o valor, o paciente muitas vezes se assustar, existem estratégias para isso. Mas tem momentos que está na mão da secretária, a pessoa pergunta. Então, tem pessoas que perguntam mesmo, ela quer medir no orçamento dela, e se for um valor muito além do que ela esperava, ela ainda não conhece o seu case, ela talvez não conheça tudo que você sabe fazer, por isso que eu falei que é um risco. Você pode correr um risco dela realmente ir pesquisar, nada de errado até aí. Mas esta pessoa ainda vai ouvir falar de você. É caro, mas resolve. Então começa a não ficar mais caro. As pessoas começam a fazer propaganda assim, vai lá que resolve. É um investimento Sim, em você. As pessoas começam a pôr o valor, elas não começam mais a falar em preço. O paciente indica o outro, ele fala, não, olha, mas você precisa cuidar de você, isso é um investimento em você. Você vai ver, vai lá na Elaine que ela vai resolver o seu problema. Isso exatamente. faz diferença. Eu sei, turma, talvez você já se sentiu assim também, Elaine, é difícil.
Eu costumo dizer assim para os alunos da graduação, a gente fica agarrado no osso que a gente tem, aquele osso, não é? Eu recebo assim, é do plano, é do concurso, é daqui, é dali, e é como se fosse, né, a gente agarrado no nosso osso. É difícil deixar, porque ele está na nossa mão já. Mas como é que você vai abrir condições para um filé ou um osso com carne se você não soltar uma das suas mãos, se você não ter movimento para fazer isso? E é um risco, sim. Pode ser que um ou outro paciente não fique por assustar com o preço, porque ele ainda vê como preço. Mas muitas vezes você tendo a oportunidade de falar com o paciente ou treinando o atendente, ela pode marcar com você e você não falar o preço. Vem aqui que eu vou te ajudar. Eu faço assim, tá? Tô colocando para vocês o que eu faço. Muita gente não escuta o preço. Ela pede, muitas vezes pelo WhatsApp. Hoje está muito fácil a gente atender pessoas pelo WhatsApp também. É uma realidade, não dá para fugir. E o que acontece? Você não fala o preço. Você vai passando por cima daquela pergunta do preço e pergunta para a pessoa como é que você pode ajudar, você tem algum exame, você vai mostrando para ela que seu interesse não é falar o preço. Ela vai começando a sentir o valor desde esse momento. E aí é onde você tem também um potencial de conquista para esse paciente. Vamos acrescentar aí uma coisinha nesse ponto que está na tela, ali abaixo, ó, de aumentar a capacidade teórico-prática, porque você precisa ter especializações, pessoal. Esta semana aqui já é um caminho para você se valorizar, ok? Vocês estão ouvindo os convidados que eu trago falando de curso comigo. Ah, o Alisson está fazendo o quê? Vai vender um curso depois? Claro, a gente tem oferta para fazer, mas não é essa a preocupação dessa semana, não. Tá? Não quero falar de curso agora, eu quero que você aproveite o que nós estamos aqui, ó, nessa proposta de falar com você, trazer o conteúdo gratuitamente para a gente se aproximar mais. Vocês participaram ali, foram lá no Instagram, colocaram relatos de vocês. Isso assim, ó, eu já estou pago por essa semana que eu estou trazendo aqui para vocês. Podem ter certeza disso. Estou muito feliz de estar fazendo este movimento aqui. Então, acrescente aqui embaixo dessa linha o aumento da capacidade teórico-prática, a sua capacidade também do que nós falamos ontem, de saber encaminhar o seu paciente. É um outro diferencial que entra. Porque na primeira conversa, não é, Elaine? Na primeira conversa com ele, você pode identificar a necessidade que ele tenha participação com um outro profissional. Sim. É um valor que você vai entregar para ele, você vai investir alguns minutos a mais de conversa com esse paciente, talvez ainda antes de atender e fazer a avaliação. É o dar de graça no WhatsApp para ele ou numa conversa telefônica, suporte, antes de atender. Aí mora o valor, ele começa a ver que, poxa, não foi aquela coisa seca, eu recebi atenção. Você deu o que é mais valioso para esse paciente, que é a sua atenção. Quem de vocês já sentou na frente de um médico e ele só puxou a gaveta, rabiscou e te entregou uma receita? Já passaram por isso? Já teve médico aí na sua cidade que você ouviu falar bem dele simplesmente porque ele é atencioso? Não precisa nem responder aqui no chat, só pensa. Gente, dar atenção já começa aí o teu processo de captura do paciente para tê-lo contigo, para resolver o problema dele. Tá? Então acrescenta aí embaixo. Sua capacidade de perceber, olha lá, ó, perceber o que ele precisa para ser bem encaminhado, ok? No passo 2, que já está na tela aqui para nós, para aumentar o faturamento com terapia manual, nós precisamos de integração com as outras áreas de saúde, já ligando nessa questão aí do encaminhamento. Como é que está o seu network, né? O que é essa palavra aí? Seu relacionamento com outros profissionais, com o médico, com o dentista, o odontólogo que trabalha, nós trabalhamos muito próximos deles, com o profissional do condicionamento físico, né? Você tem um personal aí para indicar quando o paciente precisar de condição muscular, corporal como um todo? Você tem aí cartões, você tem os contatos dos parceiros? Se você não tem, faça isso quanto antes. Se você tem, comece a fazer o relacionamento para você, olha lá na sequência, tornar-se conhecido. Então encaminhe
e receba paciente de volta. Eu tenho certeza que você tem algo para trazer para nós aí da tua vivência prática sobre esse segundo passo, Elaine. Sim, a gente precisa mesmo, né? Essa rede é fundamental. A gente ter bons profissionais para indicar, que a gente confie, que trabalhem de forma similar, né? Em termos de atenção ao cliente, em termos de qualidade, de você saber que vai ser bem atendido. É maravilhoso e muitas vezes isso acontece. Antes de passar comigo, por exemplo, eu falo, não, eu primeiro preciso de uma avaliação deste profissional. Ou o começo do tratamento vai ser primeiro otorrinolaringológico ou ortodôntico, enfim, e depois, quando o médico ou quando o dentista achar que está no momento, ele vai encaminhar de volta. E é o que acontece, porque quando a gente encaminha, e você encaminhando, principalmente se você entra em contato com esse profissional, ou através de um relatório mais simples, ou através de um contato, você acaba fazendo a tua rede e esse profissional certamente vai te indicar. Vai te Tem algum indicar. paciente que é da tua região, ele vai te indicar, vai lembrar de você, e isso é muito importante, né? Esses vínculos que a gente faz, assim como o paciente que te encaminha, é o profissional que também divulga o seu trabalho. Com certeza. Elaine, veja bem, eu não sei se você já passou por isso, mas vamos ver de novo como é que está aqui o calor do pessoal. Gente, vocês que atuam assim, que têm proximidade, ou talvez nem têm tanta proximidade com médicos, ou mesmo que tenha, como é que está isso na vida de vocês? Vocês acham que o médico sabe o que vocês fazem? Pensa nisso. Será que o médico sabe que você adquiriu de 2 anos para cá a especialidade A, B, C, que você fez 2, 3 cursos ou mais? Vocês se colocaram, o network é isso, vocês se apresentaram. Quando teve um paciente que veio lá do Dr. X, você reencaminhou ele, reencaminha ele com, não é, uma carta para esse médico, escreve ali no teu prontuário, manda alguma coisa para ele, agradecendo ele pelo trabalho que ele está fazendo com o paciente, pede para o paciente levar aquilo. Os pacientes fazem isso, pessoal, eles levam mesmo. Né? E você colocando ali talvez uma indicação, uma dúvida, uma solicitação de um exame. Faça isso para você ver esse médico. Olha o que eu vou contar para vocês. Vou fazer uma analogia com um atendimento que eu tive. Eu fui me consultar uma vez quando fiz uma lesão no meu joelho com um ortopedista, novo, poucos anos de formado, e ele disse assim para mim: "Ô Alisson, deixa eu aproveitar que você está aqui e diga uma coisa para mim. Eu na minha posição de ortopedista, eu encaminho direto para o fisioterapeuta quando tem uma situação como a sua, e na época eu não era físio, tá, pessoal? Eu estava estudante ainda de primeiro, segundo ano, não me lembro. Então fui lá no médico consultar porque fiz um entorse no meu joelho. Olha a pergunta que o médico me fez. Eu posso encaminhar diretamente para fisioterapia? Como é que funciona? Eu olhei para ele e falei assim: mas lógico, você é o cara que tem que mandar paciente para gente. Ele falou: não, mas Alisson, ó, o que acontece é o seguinte: a gente estuda, passa no hospital às vezes dia e noite, não sabe se é noite ou dia lá fora, não sabe se está frio ou calor, se choveu, a gente vai ficar sabendo depois. Gente, vocês acham que o médico sabe o que vocês fazem? Se a gente não dizer, não encontrar uma maneira de fazer o contato, ele não tem bola de cristal, pessoal, vamos acordar. Se você não se ligou para isso ainda, é assim, ó, é rabo de foguete, tem que ser para ontem. Aí ele começa a te conhecer e a te encaminhar. E reencaminha. Vocês viram ele falando no começo, que coisa gostosa? Hoje eu não faço, eu também não tenho investimento em marketing. Não preciso. Claro, nós todos precisamos manter isso, mas quando você tem uma lista de espera, você pode tranquilizar. Não precisa investir tanto dinheiro naquele momento. Você pode dar uma segurada no investimento em marketing. Você vai um pouco mais devagar. As pessoas vão fazendo. Não é mesmo, Elaine? Com certeza. Olha E que essa questão legal. dos médicos também, o que é importante a gente fazer, muitas vezes, quando você recebe um paciente, além dessa cartinha, é um contato mesmo direto com o profissional. Olha, eu sou a fono do paciente fulano de tal, né? A gente vai trabalhar isso, nisso, nisso, porque realmente, muitas vezes, a grande maioria dos especialistas, principalmente na minha área, vou falar porque eu sei que tem muitos fonoaudiólogos aí, né, com a gente. Principalmente na fonoaudiologia,
Tem muito profissional, muito médico que acha que fono só trata de problema de fala. Pronto, E tá aí. principalmente de criança. Né? Então, a gente precisa mostrar quais são as nossas áreas de atuação. Olha, com esse seu paciente eu vou fazer isso, isso, isso. Você sabe que eu uso essa técnica, que eu faço isso também. Então, isso é fundamental. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, olha, esse é o nosso segundo passo. No final, a gente deixa esse resumo aqui para vocês. Eu mando depois esse slide aqui nos grupos lá para vocês, tá bom? Do que a gente está conversando hoje, para ficar como um roteiro aí e vocês não esquecerem desse caminho. Então, olha, o network profissional, o tornar-se conhecido, encaminhar e receber de volta, é uma das maiores armas que você tem para começar a perde o medo de se valorizar. Juntamente com o número 1, que é a aquisição do conhecimento, você começa a ter respostas mais rápidas com os pacientes. Isso vai trazendo para você a possibilidade de agregar valor na tua sessão. Quando nós falamos aqui, quando eu coloquei no banner aqui, no card, né, de apresentação da live de hoje, o como dobrar o seu faturamento, na verdade, o dobrar é um início, ok? Tem gente aqui na sala que triplicou o faturamento, que quadriplicou o seu faturamento. Aí eu não vou nem falar mais para frente, porque eu nem sei como é que falam esses números mais à frente. Mas assim, ó, de 10 vezes a mais, de chegar a uma sessão que passou a 13 vezes a mais do que ela recebia antes. Percebe? De R$30 para 400, 450, 500. Não sei se isso assusta você onde você mora. Vamos fazer uma enquete aqui rápida, pessoal. Qual é o valor médio assim de sessão particular? Plano a gente sabe, eu também, né, também conheço a realidade do plano de saúde. É uma concorrência enorme. Mas vamos pensar que você com diferenciais pode começar a atender mais pacientes particulares. Na sua cidade, na sua região, o preço médio varia de quanto aí de uma sessão particular? Coloca um número aqui, sei lá, R$100, R$80, 200, 300. Qual é a realidade aí da tua região? O que você observa? Ou o que você mesmo cobra? Deixa eu olhar os números com vocês, vamos lá. Vou dar o meu exemplo enquanto vocês escrevem. Hoje eu moro numa cidade muito pequena, é um bairro de qualquer outra cidade maior. Eu tenho aqui próximo de 50 mil habitantes. Então estou instalado aqui, moro hoje quase que num sítio, gosto, tenho as minhas prioridades para estar aqui, sou feliz assim. E aqui hoje, nesta região, uma região de muitas cidades pequenas próximas, a nossa média varia de R$80 o particular até 200. É o mais praticado. Tem valores abaixo, por incrível que pareça, que a gente sofre porque cobram abaixo dos honorários de referência da nossa profissão. Infelizmente, só podemos denunciar, é o que a gente pode fazer. E temos pessoas que cobram a mais de R$200, tá? Tem pessoas aqui com valores de 300, de 500, tem atendimentos aqui de 600, de R$800 numa cidade pequena como essa, por incrível que pareça, ok? Então, qual é o valor? Deixa eu olhar para as respostas de vocês aqui. O que tem de média aí na sua cidade? Vamos lá, gente. Quem é o corajoso aí de colocar? Não precisa ser o que você cobra, tá? Vamos pensar assim, ó, a média aí na sua cidade de sessão particular. De tanto a Quanto? tanto, né? De tanto a tanto. Pode colocar ali de 100 a 150, enfim. Qual é a realidade de vocês que estão aqui hoje? Vamos lá. Números. Está todo mundo com vergonha, Elaine? Ah, é? Ninguém quer Todos se com manifestar. vergonha aqui, ó, de colocar valor. Qual é a realidade? Ou talvez você não especulou isso na tua região, não sabe? É uma média. Uma média. Em São Paulo, isso gira aí na tua região mais ou menos de quanto a quanto, Elaine? Então, vai variar de 100 a 300, R$350, é a média de sessão hoje em dia. O maior Né? volume Depende que da você região de São teve. Paulo, porque São Paulo é uma cidade muito Sim. grande, né? Região metropolitana, então vai variar de local para local, mas é essa Uhum. média de atendimento. Tudo varia da localização e do tempo de sessão também. Né? A gente tem tempo de Perfeito. sessão de 30 minutos até 1 hora, então depende do tempo de sessão. Tá legal.
Olha só, o pessoal está participando, bacana. A gente tem um delay aqui, nós que estamos aqui falando no nosso transmissor aqui, nosso estúdio, até chegar o retorno de vocês demora um pouquinho. Então, por isso que às vezes eu espero um pouco mais, tá bom, gente? Então, nós temos ali, ó, R$ 180, o Washington colocou para nós, a Luciana ali uma média de 120. A Renata posicionou ali, ó, Volta Redonda, Rio de Janeiro, entre 80 e R$ 120. A Paula colocou de 100 a 300. A Silane colocou de 60 a 150. A Maria Nazaré colocou de 200 a 250. A Ali também uma média de 200. Legal. É claro que quando a gente olha o anunciado da live de hoje, 150, ok. Dobrar. Se você já tem um valor ótimo, dobrar pode ser algo que fica talvez muito distante da tua clientela, do teu público. Mas existe também um posicionamento. Tem terapeutas que se posicionam naquela fatia mais alta. Ele atende as pessoas de um porte, de uma capacidade financeira maior. Então existe também essa escadinha de posicionamento que você pode olhar e querer posicionar-se. Nós estamos falando aqui de média, tá, pessoal? Ok, muito bem. Obrigado, gente, pela participação de vocês. É possível alcançar valores muito maiores. Sem dúvida. Quem trabalha com o plano de saúde pode começar a pensar que, poxa, isso é muito distante da minha realidade. Mas você pode se movimentar, assim como eu também, talvez é a história aí que vocês compartilham comigo, de abrir um espaço do seu tempo para experimentar o atendimento particular. Começar a ofertar isso. Ok? Faz sentido isso para vocês, pessoal? Que a gente vem falando até aqui? Vou pedir para o Francis projetar para nós o nosso terceiro ponto ali, para a gente seguir. Alguma pontuação a mais aqui, Elaine? Que eu deixei. Então, eu trabalhei já e atendi já muito convênio médico, mas hoje em dia atendo só faço atendimentos particulares. E o que é muito legal, eu estou numa região, para quem é de São Paulo sabe disso, nós atendemos na Zona Leste, né? Minha clínica fica na Zona Leste, que é uma região mais carente de São Paulo, não é uma região top, né? Que a gente pode cobrar o que quer, né? Mas um bom trabalho, ele é divulgado, e ainda mais hoje em dia, com os recursos que a gente tem, né? Eu acho que com tecnologia, com as mídias, nosso trabalho vai longe. Então, a gente acaba tendo a procura de pacientes muitas vezes distantes. Então, e agora a gente tem também a abertura para atendimentos não presenciais, que aconteceu também com a pandemia, né? Se tem algumas coisas que foram muitas coisas ruins, mas nós vamos ficar com um legado aí também dessa possibilidade, pelo menos para a área de fonoaudiologia. E tanto que hoje em dia não para essa questão miofuncional, mas eu tenho uma rede de escolas japonesa, eu atendo no Japão, online. Olha, né? Que legal! Gente, que chique isso! Então, e fora isso, então assim, a gente consegue fazer atendimento internacional, é uma coisa que, graças a Deus, né, a gente teve essa abertura. Mas, além disso, de a gente fazer um bom trabalho, e essa história do boca a boca, que um indica para o outro, por isso que é tão importante deixar um espaço no consultório para atendimento particular, sim, se permitir isso, né? Porque além de você conseguir dedicar mais ao paciente, porque você vai ter mais tempo para isso, uma vez que você está cobrando um valor mais justo, porque os planos, infelizmente, pagam um valor que chega à beira do ridículo, muitas vezes, né? É difícil se submeter, né, a isso. Em função disso, quando você consegue perceber que um paciente particular que você atenda equivale a não sei quantos aí dos pacientes de convênio. Então, com a qualidade do teu trabalho, teu nome vai longe. Eu já tive pacientes que me procuraram em função de um indicar para o outro, tudo que era para atender do outro lado da cidade, mas que o paciente, no caso, a mãe do paciente falou: eu pago o que você quiser, quanto você quer para ir. Eu quero que o meu filho passe com você. Então, isso é um diferencial. Isso é você ser reconhecido dentro da sua profissão. Viu a diferença? Isso é valor, isso não é preço. Ela não queria saber do valor. Gente, eu moro numa cidade pequena e muitas vezes eu preciso quase que implorar para alguém fazer um serviço aqui. Se vocês quiserem vir para cá mudar de ramo,
tem vários ramos diferentes aqui, onde todos podem fazer aqui uma diferença enorme. Nós estamos numa região aqui e é muito comum você falar com uma pessoa e dizer assim para ela: você pode vir, quanto que é? Tanto. E você oferta para ela: olha, eu pago você, eu pago, né, o quanto que é para você vir aqui, mas eu preciso do atendimento. Porque você sabe, cidade pequena a gente sabe tudo de todo mundo, muito fácil. Então você sabe que aquela pessoa está fazendo bem feito, ela não tem agenda mesmo. Então é isso que vai acontecendo, você vai percebendo o valor. O que o paciente quer? Ele quer resolução, ele quer melhorar, ele quer resolver o problema. Como a gente falou ontem, ele busca em nós resolver um problema e muitas vezes é realizar um sonho dele. Então eu quero que o meu filho seja atendido por você. E quando a pessoa consegue o horário, não é assim quando a gente consegue um horário com o médico, tem lista de espera, você chega até a soltar um foguete. Por que não pode ser assim com o fonoaudiólogo? Por que não pode ser assim com o fisioterapeuta? Com outros profissionais aqui? Gente, vocês se posicionem aí também, por gentileza, tá? Eu sou massoterapeuta, eu sou da profissão ABC. Por favor, eu sei que tem bastante físio, tem bastante fonoaudiólogo aqui, mas são todos muito bem-vindos. Então, olha só o que a gente colocou. Um ponto bem importante, vamos pegar o gancho ali de novo, você precisa ser conhecido, tá? Você precisa ser conhecido. Normalmente, olha só, vamos projetar aqui, ó, a Teca que participou conosco ontem, os médicos geralmente não sabem, apenas os profissionais que trabalham em parceria. A pergunta é para você: os médicos que você precisa que encaminhe para você e que você pode encaminhar de volta, sabem o que você faz? Essa é uma pergunta, tá ok? Um outro ponto importante aqui que o Joaquim colocou, ó, no interior de Pernambuco está custando R$60, mas era para ser 120. Então vem o nosso trabalho aí mais chato de ser feito, mas que profissional cobrando abaixo do mínimo é uma infração ao código de ética. Então merece denúncia, se for possível, porque nós precisamos lutar pelas nossas profissões também. Então esse é outro ponto. Então, pessoal, fica ligado, não se submeta a fazer valor e ainda estar abaixo do que é e fazer concorrência desleal com os outros colegas de profissão. Não sei como é que é no conselho de vocês, mas normalmente tem lá um referencial de honorários, você toma como base, o teu valor é a partir daquilo ali. Tem muita gente que nem sabe que tem um referencial de honorários e está cobrando abaixo. Olha o teu referencial, se posiciona ali, é o primeiro passo. Se você já está à frente do referencial, nada de errado. Aí o céu é o limite. Se você tem muito valor, você pode colocar esse valor na tua terapia. Não tem erro aí para cima. A gente não pode fazer a concorrência desleal, tá? Nosso terceiro ponto, nós vamos entrar agora, é a questão a respeito do acompanhamento. A Ilane colocou, acho que é uma das principais aqui de hoje também. O acompanhamento do paciente, o pós-venda. Você monitorar o resultado da sua terapia. Tá lá, ó, passo 3 vai chegar ali para nós na tela. Elaine, eu não sei se isso é algo que você faz, se é da sua prática. Aqui é ao vivo, a gente não se combinou, mas eu vou jogar a bola para você aí. Se você faz algum tipo de acompanhamento pós-venda aí depois da sua sessão, como é que é para você? Sem dúvidas. Por isso que eu te falei que os pacientes relatam, né, passam para mim as mensagens, avisam depois da sessão. Sim, eu me coloco sempre à disposição e isso eu acho importante, é o que eu falei, a formação, né, a capacitação e a atenção. A atenção que a gente dá para o paciente é fundamental. E essa atenção faz parte, sim, esse pós-sessão. O paciente perceber que você se importa com ele, que não é só na hora da sessão, que se ele precisar de um apoio, se ele tiver qualquer problema, ele pode tirar as dúvidas com você, você vai estar à disposição. Isso dá uma segurança, né, para que ele continue o tratamento, que ele saiba que ele está nas melhores mãos. Quer dizer, a gente fornece sim essa questão de número de WhatsApp, o contato está aqui, tanto que às vezes eles abusam, chega à noite a gente tem que pôr no modo avião para conseguir dormir, né? Porque senão vem umas mensagens fora de hora. Mas assim, eu acho que a gente tem que pôr, óbvio, né, os limites, mas estar à disposição. Ele sabe que se eu não responder agora porque está tarde, ou porque eu estou em atendimento,
Assim que eu tiver um tempinho, eu vou responder com o maior carinho, dou um retorno, né? A gente discute algumas coisas, passo. Imagina, né? Isso é constante, é constante. Então, mensagens de pacientes é constante, e esse feedback que a gente recebe e que a gente também tem que dar a respeito das dúvidas, com certeza. Eu só vou completar a frase ali embaixo, porque o texto para a gente projetar não permite, então o finalzinho da frase é propor consulta de retorno. E se você puder fazer isso, você vai ter uma surpresa, que é surpreender o paciente. Propõe uma consulta de retorno para ele e não cobre a consulta. Na hora que ele for pôr a mão no bolso para pagar, você diz, não, essa não tem, não tem preço hoje. Deixa isso como surpresa para o seu paciente. Se você tem a possibilidade de criar isso, muitas vezes o teu dia é corrido, talvez você não vê espaço para fazer isso, mas você pode chegar num ponto de fazer isso. Isso dá um retorno violento. É assim, é absurdo o retorno que isso dá. Esse paciente, ele cola em você e não te solta mais. Ele não vai mais questionar preço de sessão com você. Porque isso é ser muito humano com ele. Vocês têm consulta de retorno com o médico? Não é uma prática comum da medicina? Por que Sim. não pode ser uma prática na fisioterapia, na fonoaudiologia? Tá? Olha só, pega bem esse terceiro passo com a gente aqui, ó. O acompanhar o paciente tem várias maneiras. Você pode terceirizar isso para a secretária, instruí-la muito bem, toda semana avaliar o desempenho da secretária fazendo esse suporte. Quando ele é feito corpo a corpo, é muito mais forte ainda. Porque o paciente, pô, eu falei com o meu médico. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas gostam de falar meu médico é tal, meu médico é tal. Eles têm que falar minha fonoaudióloga, meu fonoaudiólogo é a Elaine, meu fisioterapeuta é o Alisson. Isso não é muito comum nas nossas profissões, porque eles sabem trabalhar o gatilho mental nas pessoas do valor, e nós precisamos aprender isso. A medicina uma vivência muito grande, de muito tempo, então eu penso que as coisas são trabalhadas com maior volume dentro do espaço de formação. E nós, nas nossas profissões, vamos aprendendo isso, estudando depois as pós-graduações, o mestrado, enfim, nós vamos entrando nesses caminhos. Então, pessoal, olha como é importante monitorar esse resultado. Tem várias formas. É claro que você corre alguns pontos assim, corre riscos de ter alguns incômodos, como a Elaine muito bem colocou, um paciente mandando mensagem à noite. Mas, gente, essa é a nossa realidade do mundo globalizado da tecnologia. Todo mundo sabe que se você não respondeu naquele momento é porque você tem o seu momento para responder. Pronto, não precisa, todo mundo é grandinho, não precisa se preocupar com isso. O paciente sabe que você dará um retorno, mais cedo ou mais tarde. O importante é dar o retorno. Então você cria um momento para fazer esse pós-venda bem feito. Uma resposta no dia seguinte é crucial. Cria uma agenda para isso. Você atendeu lá 3, 4, 5, 10 pacientes. Nossa, que maravilha, 10 pacientes particulares no dia. Faça um esforço para dar um retorno para todos no dia seguinte, para você saber o desfecho do atendimento que você deu. Talvez você pegou pesado demais, talvez você pegou leve demais, e o retorno, ele amacia o seu ponto de, talvez, um desacerto para cima ou para baixo da sessão. Porque você deu um retorno de acompanhamento e você consegue mensurar o que você fez. A partir daí fica mais fácil, não fica, Elaine? A próxima Muito. sessão você ajusta. Já fez assim? Sim, com certeza. E, assim, a maioria das vezes os nossos retornos são muito positivos, né? Muito positivos. Muito, E eu acho muito. que só de você se mostrar acessível para o paciente, né? De você estar lá preocupado, isso é muito bom. Isso já valoriza demais realmente o trabalho. Isso faz com que ele saiba que ele não é um número, né? Ele é o Exatamente. paciente, ele tem importância. E isso é muito engraçado, porque assim, tem muito paciente que principalmente os pequenos, né? Eles entram muitas vezes da primeira vez meio assim, às vezes chorando, né? Criança, mas depois eles choram porque vão embora.
Exato. Muito Olha aí. engraçado, né? Valor. E a gente percebe isso, é realmente o valor. Então, assim, um ambiente onde se sentem acolhidos, onde gostam de estar, onde sente, porque sente que está dando certo. E Valor. paciente que é bem tratado em todos os sentidos, no sentido de convivência, no sentido emocional, e paciente Uhum. que é bem tratado porque a gente está utilizando as técnicas corretas, né? Então, está evoluindo no atendimento. Ele volta, Perfeito. ele fica feliz, ele te recomenda. Agora, se você começa a enrolar no sentido de, eu não sei o que eu faço, e o que, que eu faço agora, e vai passando, mas eu não vou dar alta porque eu estou com pouco Uhum. paciente, né? Ele para de fazer o tratamento e ele fala, olha, não vai lá porque não dá certo, porque o profissional não é bom, eu não recomendo, demorou demais. Eu já tive muitas devolutivas dessa, nossa, o que você fez em um mês aqui, eu passei um ano na outra fono e não consegui nada disso. Então, Perceba. eu também tenho a pressa junto com o paciente, é uma das minhas falas com os pais e com os pacientes adultos. Um trabalho bem feito é um trabalho onde você fica satisfeito porque o trabalho caminha, você vê resultados, e isso vai fazer com que você fale bem do meu trabalho e me traga outros contatos quando precisar de alguém que precise de fonoaudióloga, quando tiver que indicar. E se for o contrário, né, vai também fazer com que você não me recomende. Então, é essa a questão. Olha, esse terceiro passo, Elaine, ele é assim crucial, porque uma notícia ruim ela voa muito mais rápido do que uma notícia boa. Construir a Muito mais. reputação demora, derrubar ela é de um paciente para o outro, é muito fácil. E essa Sim. questão do enrolar, ela não pode morar no nosso projeto aí de valorizar, não pode. Gente, os cuidados, reforçar a orientação para o paciente, talvez você deixou exercício para ele, você deixou algo para ele se manter e chegar para a próxima sessão já mais afiado para o que você tem para fazer. Faz um feedback com ele, isso tem muito valor. E propõe a consulta de retorno se você puder. Surpreenda seu paciente, seus pacientes de vez em quando, sem cobrar uma consulta de retorno. E é muito legal quando o paciente faz assim, você tem uma brecha na tua agenda e você faz um contato com ele prévio dizendo, olha, eu tenho tal horário para receber você aqui, eu consigo te encaixar, eu quero ver você numa consulta de retorno. Mas esse horário é um pouco difícil, aí você pode dizer na hora, essa não tem valor, eu gostaria que você viesse, eu não vou te cobrar, eu preciso ver você de novo. A pessoa vai virar a agenda dela e vai receber esse presente que você dá, ok? Pensa muito nisso. Gente, fiquem até o final, porque eu tive uma ideia aqui falando sobre valor. Vou colocar o Francis no fogo aqui no final. O Francis está no suporte aí. Eu vou pedir para ele abrir o áudio no final, só para ele dizer se ele topa ou não. Então, vocês estão participando até o final aqui. Nós vamos colocar uma pequena surpresa aqui para vocês que pode ser muito grande em termos de valor, tá? Segura aí até o final. Vamos lá então, gente. Vamos partir para o nosso quarto passo, nosso quarto ponto aqui. E eu quero de novo explorar a experiência da Elaine, onde nós vamos falar um pouquinho agora sobre o que você também já tocou no assunto, Elaine, sobre divulgar resultados. É uma polêmica no nosso meio, né? Divulgar resultados antes e depois, mas nós temos o código de ética e nós podemos nos embasar muito bem sobre o que é possível fazer e o que não é legal de se fazer. Então, quando possível, divulgar resultados ou divulgar os conhecimentos que você adquiriu. Pessoal, são duas coisas bem distintas. Divulgar resultado é aquela questão que vocês veem muitas vezes, o pessoal da estética faz muito, o pessoal da educação física, o antes e o depois de 2 meses de treino, depois de 5 sessões daquele equipamento. Se não é a realidade que na físio, na fonoaudiologia não é tão fácil, há maneiras de você divulgar isso de forma muito assertiva. Olha só o que eu vou colocar para vocês. Nós temos ali embaixo, colocar o resultado, olha lá, na segunda linha, resultado na mão do paciente. Como assim? O paciente está aqui, Você pode estar na mão dele, no celular. Todo mundo está no celular o tempo todo. Se você conversa com seu paciente e coleta um resultado dele, um depoimento do WhatsApp,
Ou você faz uma foto com ele e você pede se você pode postar uma foto com ele após o atendimento e você simplesmente escreve lá no seu stories do Instagram: hoje foi dia de atender, né, a pessoa tal. Aí você pode chamar esse paciente, né, o querido tal, o maravilhoso, enfim, você tem afinidade com o seu paciente, você pode escolher os adjetivos, os substantivos, você pode escolher o que for mais adequado para cada paciente. Sem formalidades, as pessoas querem se conectar com a gente sem o paletó, sem a gravata. Então você posta lá, hoje foi dia de estar com ele, de estar com ela. Não precisa dizer o que você atendeu. O resultado muitas vezes está no sorriso do paciente. Mesmo de máscara, a pessoa vê no olho dela que foi atendido por você. Eu tenho amigos que fazem isso assim de uma maneira orquestrada, perfeito. Todos os dias tem um post lá. Eu sinto até vontade de ser lá atendido pela pessoa só de ver a alegria do outro. É fácil fazer isso, gente. E você pode pôr em forma de depoimento, um print da tela, pedir autorização. Tudo isso traz acolhimento para o paciente. Quem já teve paciente que chegou na clínica e você percebeu que ele queria só conversar e desabafar? Garanto que muitos de vocês já passaram por isso. Carência, ele precisa de atenção. Você precisa curar ele. Ó, existe aquela situação do psicossomatismo. Então, teu paciente muitas vezes precisa de atenção, precisa de toque para quebrar aquilo que está ruim nele. Olha quanta coisa boa para você associar. E o segundo ponto ali, o conhecimento adquirido, fez uma especialização, fez um curso, está participando de um treinamento, posta mesmo, coloca. As pessoas que estão ao teu redor aí na tua cidade, elas não sabem quem é você. Se permita ser conhecido no teu natural, no seu dia a dia. Entende? E se você não faz isso, pensa um pouco sobre isso. Talvez você não goste de aparecer, mas encontre uma forma de que as pessoas te conheçam. Né? Criar conteúdos relevantes seria você também se apresentar. Quem gosta de falar, perde um pouco o medo da câmera do celular, faz uma orientação útil para o dia a dia do paciente. Eu aprendi isso aqui na fonoaudiologia. Tá vendo? Distúrbios de comunicação, a gente tem que solucionar todos, é Vocês vão verdade. percebendo o drive da voz, vocês vão percebendo quando a voz está seca, e eu já fui percebendo que eu não estava bem aqui. Então você faz um simples post da importância de você se hidratar mais. Fala um dia com professores, hoje é para você a dica, professor, hoje é para você a dica, cantor. Vai assim, ó, à vontade. Um minutinho. Escreve um textinho ou fala no improviso mesmo. Tomar água é assim, funciona para isso, é bom para aquilo, você vai garantir isso daqui tanto tempo. Percebe? Então tem N maneiras. O que você não pode deixar aqui de fazer no passo 4 é ficar escondido. As pessoas não têm bola de cristal. Você precisa aparecer. Sabe aquela história do cresça e apareça? Tem uma pessoa muito famosa de uma cidade menor que a minha aqui perto, que ela instituiu o apareça e cresça. E hoje nós estamos nessa realidade. As pessoas precisam conhecer você. Elaine, eu não sei se você, a partir das nossas conversas que a gente teve em cursos, a gente teve um projeto que foi o Fono Digital também, foi bem legal, Sim. tratando justamente sobre estas questões de estarmos um pouco mais perto das pessoas. Uhum. Não que o outdoor não funcione hoje, não é? Claro que funciona. A propaganda no rádio, claro que funciona. Mas também estar na palma da mão do paciente. Não sei se você moveu algo para isso, Elaine. Você chegou a divulgar a terapia manual ou não? Como é que foi isso? Sim, então, eu acho que hoje em dia é uma realidade nossa. Todo mundo fica no celular, todo mundo tem rede social, a grande maioria tem rede social. As crianças amam, né? Não só Instagram, agora tem o TikTok, né? Já tem muitas fonos também do pro TikTok, YouTube. Tem pacientes que têm canal no YouTube, né? Então dá o like, se inscreva, é um barato. E o que a gente percebe é isso. Eu tenho também a clínica no Instagram, em todas as redes sociais, as mídias, né? Estou com a clínica e com a Viver também, que é um outro projeto. Enfim, o que a gente faz, eu faço isso e os pacientes amam. Então, quando eles têm um bom rendimento, a primeira coisa que é
fundamental é ter autorização dos pais, né, quando é criança, autorização do Perfeito. paciente, isso sem dúvida. Tem alguns que eu coloco sem a gente divulgar tanto o rosto, eu coloco e foco no que eu preciso, na boca, na língua, enfim. Uhum. Mas de uma maneira geral, eles querem muito aparecer, eles ficam muito felizes, e os pais ficam Tá aí. encantados. Então, eu faço um post, eu envio para o paciente: olha, hoje eu atendi o fulano, ele está Olha de que legal. parabéns, ele acertou tudo, nós fizemos esse treino. Então, isso para eles é muito importante e acaba sendo um incentivo até para a terapia, de mostrar: olha, hoje fui eu, hoje eu vou sair. Então é muito bom e é um retorno Sim. mesmo dos pais. Eles ficam encantados, obrigada, mandam um monte de mensagem, repostam o que você coloca, então também Exato. fazem a sua divulgação. Isso é importante. Um ponto que eu acho importante, que sempre é dito, né, quando se trabalha com essa questão de mídia, e que daqui eu não sei, né, se alguém não tem isso, mas eu percebo que é muito comum. Tem muito fonoaudiólogo ainda, muito profissional com o perfil fechado, Uhum. né? E é um Fechado. dos pontos, né, de deixar o perfil, se você quer se mostrar, o teu perfil tem que ser aberto. Você pode ter um para familiares e amigos, aquele que você posta suas fotos fazendo um churrasquinho nas férias, beleza. E um outro um pouco mais profissional, onde você não vai deixar de postar fotos da sua família também, mas o seu maior volume de postagens serão relacionadas ao trabalho. Gente, isso é muito fácil de fazer. Você fica com dois perfis atrelados, você só dá um clique, troca de um para outro. Olha que bacana que funciona muito isso. Não é mesmo? Sim, sim. Legal, Tem um Elaine. retorno muito bom, é importante. É Essa, importante, eu assim, acho que ó, valoriza também o paciente. exatamente. A sensação de pertencer é a reciprocidade que é posta. Não é gostoso? Acho que vocês se sentem bem quando eu leio uma frase de vocês aqui, ou a gente coloca na tela, porque nós estamos num meio aqui e a gente se sente acolhido. Por isso que eu fico pedindo a participação de vocês também, para que vocês se sintam em casa aqui. Não, não é algo assim distante, só eu e a Elaine aqui falando e vocês não participam. Não é? Mais à frente nós vamos fazer um projeto maior ainda, vamos colocar todos vocês na tela do Zoom, todo mundo com câmera, para a gente se aparecer, vamos fazer isso, vamos chegar nesse ponto. Porque a tecnologia está caminhando para isso o tempo todo, a gente está evoluindo para isso. Né? Aquelas mega reuniões, então essa é a função de você se permitir ser conhecido. Quando você falou do TikTok, não posso esquecer, não precisa fazer dancinha, pessoal. Se você é bom de dancinha, perfeito, manda ver. Tem gente que vai muito bem. Mas se você não quer fazer dancinha, não precisa. O dispositivo está ali para você ir mostrando as coisas que você faz. E muitas pessoas procuram e elas indicam. Quando ela vê que você postou ela, ela mostra na rede social dela e as pessoas que têm problemas parecidos com o dela vão conhecer você. Olha que legal. Muito bom isso. E nós vamos então agora para o nosso último ponto, Elaine, para a gente já ir pensando aí finalizar, mas fique até o final que eu vou colocar algo hoje de improviso que eu senti aqui a necessidade, eu vejo que é possível, só vai depender do sim aí da nossa produção, tá bom? Segura aí para o final. O nosso último ponto, pessoal, ele bate um pouco mais onde a gente tem dificuldade mesmo, que é o não ter medo de cobrar pelo resultado que você oferece. Não ter medo de cobrar. Então, o primeiro ponto é oferecer o resultado. Então, quando você está alinhado com os 5 pontos que nós falamos hoje, o quinto liga lá no primeiro, saber o que fazer. Saber o que você está fazendo, mesmo que for simples, mesmo que você só tenha uma técnica, duas, não importa, mas faça ela bem feito. Aí você oferece um resultado primeiro. Isso te dá a possibilidade de cobrar depois. Muitas vezes acontece isso. Chega num ponto do paciente não perguntou preço, ou você pulou, não respondeu a pergunta do preço, marcou o horário, agendou, veio. Pronto. Oferece o valor primeiro. Depois que você fez, que você teve a oportunidade de se mostrar, que você colocou tudo no colo do paciente, encaminhou o paciente, deu exercício para casa, orientou ele sobre o ABC dele, pôs a mão nele, gerou resultado, diminuiu tensão, diminuiu uma dor, achou o ponto específico, esclareceu para ele o problema. Olha só que montagem, que cenário maravilhoso que é real.
que você põe para o paciente. A partir daí, o resultado primeiro, cobra ele depois, se for possível. Se cobrou primeiro, nada de errado, não tem problema. Mas muitas vezes ele já sabe do seu case, ele já sabe da sua bagagem. E aí você envolve o cliente, você vai dando atenção para ele e vai culminar na nossa última frase ali. Levar a sensação de pagar pouco pelo tanto que ele recebeu das suas mãos aí, da sua entrega de terapia. Percebe isso? Então aqui, Elaine, nesse último passo, eu também quero sua participação aqui, essa questão de cobrar. Agora sim, ó, isso é tudo muito pessoal, mas você tem aí uma maneira assim que, sei lá, Alisson, eu aumento o meu valor a cada especialização ou no começo do ano, na metade do ano, quando vira férias. Você tem uma tática para isso? Sim ou não, Elaine? Te pôs no fogo Sim, aí, né? Tem? sim. Conta Não, aí para tem. nós, Eu acho então. que cada um tem que trabalhar, a gente tem que conhecer o nosso público, né? E Boa. saber na região que nós Conhecer. estamos o que é viável. Primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: a gente pensa, somos da área da saúde, é um serviço que eu estou prestando, Uhum. não é um comércio. Eu não quero ser um comerciante. Só Perfeito. que a gente precisa associar essas coisas e pensar que é uma empresa sim, é um comércio sim, nós temos contas sim, e a gente tem que ter uma estrutura para isso. Porque eu já levei muito na cabeça de paciente que depois sai, eu faço atendimento, faço isso, faço aquilo, eu pago depois, eu pago depois, eu pago depois, e nisso não paga. Então, é muito complicado, a gente tem que se organizar assim. Então, hoje em dia, eu tenho todo um sistema, então os pacientes que passam comigo normalmente pagam um mês adiantado. Então faço o cálculo de sessão e eles pagam antecipadamente. Outra Uhum. coisa, a gente faz um reajuste sim anual. Normalmente eu faço anual e não por especialização minha. Por quê? Porque eu já penso nisso, eu acho que a gente tem que ver um valor que é justo, mas eu penso que reajuste de salários, tudo isso acontece anualmente. Então, eles já Perfeito. sabem que quando eles começam um tratamento comigo, eu tenho pacientes lá que têm patologias mais graves, enfim, eu sei que vão ficar por um longo período, então sabe que durante aquele ano ele consegue se programar e o valor que ele vai pagar é aquele. Uhum. Então, isso eu já faço anualmente. Todo ano nós Joia. temos o reajuste. Final de ano, os pacientes já são avisados que a partir do mês de janeiro o reajuste acontece. Essa Mas eu eu acho que preciso. assim também é justo a questão de Sim. especialização, mas o que eu penso é, a gente às vezes estuda muito, né? Então, a cada curso, a cada especialização, a cada degrau que você sobe aí em termos de conhecimento, se você for fazer um reajuste, eu acho que você perde um pouco de parâmetros também de quanto cobrar, e o paciente fica perdido também em quanto ele precisa investir para Uhum. aquele tratamento. Isso é uma transparência. Esse é um profissionalismo que a gente não teve na nossa base, a gente na área da saúde não é ensinado a respeito disso. Eu, pelo menos, não fui e conheço muita gente que corrobora aí com essa minha fala. Realmente, a gente não aprendeu isso. Quantos terapeutas falam para mim, quantos colegas de profissão, e cada vez que eu vou conhecendo novos e toco nesse assunto, eles dizem, sabe, eu nunca parei para pensar, para me ver assim como um vendedor, mas não é aquela questão de comércio, como você colocou, não é isso, mas nós precisamos saber, porque é uma forma de respeito com o paciente também. Não tem nada de errado, a profissão de vendedor ela é muito nobre. É claro que a gente tem experiências negativas de pessoas que ficam incomodando, enchendo, né? Para falar palavrão aqui. Mas, enfim, não é por esse olhar. Ela é uma profissão nobre, tá? O vendedor. E nós compramos todos os dias, a gente compra alguma coisa, gente. Nós É precisamos uma questão de saber transparência também, né, Alisson? isso, profissionalizar isso. Eu vou dizer como eu faço, Elaine, tá? Você diz como você faz. Eu Uhum. comecei assim, pessoal. Como hoje, 2020, a pergunta que eu fiz, né? Qual é o teu comprometimento em gerar valor ainda em 2022? Olha quantos meses nós temos. Então, se você quer criar coragem, desenvolver esse potencial, você tem tempo esse ano para acumular conhecimento, especializações, etc., cursos. Você tem tempo para treino, você tem tempo para amadurecer o valor, conhecer o que a concorrência faz. Você tem tempo para ir. Olha o principal agora que eu vou dizer. Só isso aqui já vale a noite. Você tem tempo para ir fazendo diferente até o final do ano.
e para ano de 2023 você fazer uma virada de chave na tua vida, que é aprender esse processo. Você tem um tempão para gerar valor, você vai coletar. Eu tenho certeza absoluta que se você seguir isso, ao final do ano você vai ter várias histórias, assim como nós aqui, para contar de como o paciente. Até eu vou colocar uma aqui que apareceu na tela que cai bem para isso agora. Ó. Pera lá, gente. Olha só. Olha isso. Lembra daquele paciente que eu tirei a dor em uma sessão? O paciente pagou sorrindo. Você tem tempo para gerar isso, para ir dando valor, sem mexer no preço. Gerando valor. As pessoas vão começar a te conhecer, a guinada que você vai dar aí, que você pode dar aí no seu consultório. E aí você pode fazer como eu fiz. Eu comecei assim, eu levei um bom tempo para ir treinando, tirando, quebrando objeção na minha cabeça que eu preciso saber valorizar, preciso saber mais como. O primeiro passo é esse, é gerar valor na sessão. O paciente sair sorrindo do teu atendimento. Fazer aquela foto legal com você e falar, pode postar na rede social. Percebe? Não tem mágica, não tem truque, é um pouco de suor, é fazer o que você já faz e não mostra muitas vezes ou não põe em prática. Você tem tudo aí em você, você faz a sessão bem feita, mas não faz um pós-venda, você não demonstra isso, não faz outras pessoas conhecerem você. Elas também querem saber o que você faz no dia a dia. Você pode postar um dia uma foto fechando a chave do teu consultório ali, a maçaneta, e agradecendo pelo dia e por todas as pessoas que você ajudou. Olha que legal, a foto de uma porta com a mão virando a chave e a sua gratidão pelo seu dia. As pessoas valorizam o terapeuta que está mostrando o que é valor para ele também. Faz sentido isso para você, gente? Faz sentido para você, Elaine? Muito, muito, perfeito. E quando a gente faz isso é muito engraçado porque assim é uma via de mão dupla, né? Você começa a fazer isso e você tem o retorno dos Mão pacientes. dupla. Nem a gente falou essa questão de postagem ou de retorno com outros pacientes. Eu posto os meus pacientes, a gente coloca um pouquinho deles, mas é um monte de paciente também que às vezes acabam postando, fazendo posts, fazendo videozinhos na clínica também. Então, a gente percebe que eles também colocam, eles também se sentem Claro, acolhidos, né? é a Vira meio a casa reciprocidade. também, né? Eles se Uhum. sentem pertencentes ao local, ao ambiente, Isso. percebe que você faz aquilo que é a sua profissão, que é o seu ganha-pão, te valorizam por isso, mas que você faz por amor, você faz bem feito. Essa transparência, eu acho que fecha o ciclo, que é a questão da formação e da atenção. Então, faz com que a gente consiga ter esse retorno de uma maneira muito positiva, que não tem como dar errado. Até em relação a isso que você colocou, né? Eu coloquei que os meus reajustes são anuais, mas uma fase de transição, uma coisa que também fica de dica e que eu acho que é bem viável, se você já tem a sua clientela, já tem a sua carteira de pacientes, de atendimentos, mas você vai começar a fazer de uma forma diferente, você vai agregar um conhecimento novo. Eu vou colocar agora em prática, por exemplo, o curso de terapia manual, junto com a minha sessão de fonoterapia ou de outro profissional, né, de físio, enfim, o que for fazer. O Sim. que eu acho importante, de repente, você pode fazer uma transição, falar, olha, eu vou sair dos particulares, dos convênios eu vou para o particular, ou eu vou fazer um tratamento diferencial. Tenta com um paciente, tenta com dois, cobrar um valor mais diferenciado e fazer uma terapia mais caprichada, com um tempo maior, para ver o retorno que você vai ter. Eu tenho certeza que em pouco tempo você vai estar substituindo, mantém os outros no valor e faz um valor diferenciado, faz um valor a mais dentro do que você acha que é viável, se dê Claro. valor nessa sessão e veja como você vai conseguir vários pacientes com um valor a mais, com valor diferenciado. Muito bom. Perfeito, Elaine. Muito bom. Nós estamos chegando ao final aí. Daria para ficar muito tempo falando sobre esse assunto, é bom, não é? Isso cresce, Sim, abre muito a nossa mente. e Sempre que eu for falamos pouco, né? repetindo isso, sempre que vou repetindo, eu também vou aprendendo. E olha, aprendi muito com você. Vou te colocar no fogo de novo. A última, prometo. É a pergunta que não quer calar. Se responda se você se sentir à vontade, tá bom?
Você já chegou a dobrar o seu valor? Sim ou não? Muito mais. Muito mais? Eu não vou nem perguntar quanto, tá bom? Mas vai ficar aqui, fica para nós esse incentivo, fica para nós esta possibilidade. Segura aí, gente, que tem uma surpresa ainda, hein? Segura lá. Eu vou projetar para vocês aqui os 5 pontos para vocês, e aí eu me comprometo em postar lá no grupo dessa live de hoje, tá? Mas o que fica aqui para nós de importante hoje, um resumo geral, é possível, você só precisa se abrir a isso. Elaine, sou muito grato mesmo, obrigado por você dispor do seu tempo, trazer essas verdades para nós, tá? São verdades mesmo, a gente anunciou no card assim, porque são verdades que você precisa saber. Nós somos vendedores, nós precisamos nos valorizar, nós precisamos valorizar o nosso atendimento, os nossos pacientes. Sim. E assim a gente se sente gente também, porque nós não podemos ficar reféns de falta de conhecimento, de se abrir para isso. Não é mesmo, gente? Muito obrigado, Eu que Elaine. agradeço. Eu Continua com a agradeço gente aqui. muito. Pode deixar. Continua com a gente aqui Agradeço para muito a você. oportunidade, Alisson. Quero agradecer Imagina. muito o convite. Falar para todos que é um grande prazer a gente poder compartilhar um pouco, né, de experiência, a gente trocar, Claro. e que vale muito a pena a gente investir na gente, sim, investir na profissão. Eu acho que hoje em dia a área da saúde é uma área que nunca foi tão valorizada. Nunca foi tão valorizada. A gente tem muito espaço, independente de se a sua Uhum. região é pequena, é uma região carente, é uma região pobre. Eu comecei numa região muito pobre de São Paulo, que é a Zona Leste, uma região bem carente. Sim. Hoje em dia, graças a Deus, sou referência nessa região, minha clínica é referência. E Olha que legal. a gente tem que pensar que tem espaço para todos, tem espaço para todos, a gente tem que trocar, a gente tem que crescer, a gente tem que se unir. Eu acho que enquanto classe da saúde, se unir, trocar essas experiências e nos valorizar. Você se valorizando me valoriza, eu me valorizando valorizo o Alisson, e assim é uma Perfeito. troca. Perfeito. Muito obrigada, Deixa eu te viu? pedir mais uma coisa antes de você ir, não posso esquecer. Fala um Uhum. pouquinho para nós desse projeto maravilhoso que vocês estão desenvolvendo, que é a Viver. Vamos lá, gente, presta atenção nisso. Então, a Viver, é até o nome, né? Acho que é um nome tão lindo, eu sou encantada com o meu nome, com o nome Vamos lá. Viver. É Viver Visão para Aprender, é um projeto, a gente está nas redes sociais, inclusive, Instagram, Facebook, YouTube, né, em todas as redes, onde a gente trabalha, eu e a Maria Aparecida Cormedi, que acho que está presente aí a Nina, que é minha sócia. A gente fala um pouquinho a respeito de questões visuais em distúrbios de aprendizagem. Que é uma coisa bastante negligenciada ainda dentro da fonoaudiologia, a gente dá muita importância para as questões auditivas, né, da fonoaudiologia, mas a gente aprende basicamente pelo que a gente vê. Então, na Viver, a gente aborda temas como baixa visão, como deficiência visual cortical, autismo, distúrbios de leitura e escrita, processamento visual, que eu acho que é o grande futuro da fonoaudiologia, né, das terapias fonoaudiológicas, da educação, então a gente tem que ter esse olhar, e na Viver a gente vai ter nas nossas redes, quem puder seguir, vai ter muita novidade, vem nosso site agora também, já está quase pronto, e teremos cursos nessas áreas, né, e muita Será uma novidade. plataforma mesmo, não é, Elaine? Sim, futuramente uma Legal. plataforma, né? Está em construção, Muito mas bom. agora, neste momento, já temos o nosso site já quase saindo, temos as nossas redes sociais e tudo que tiver de novidade vai sair na nossa rede e é voltada para profissionais, para instrumentalizar também esses profissionais, né, da área da educação e da saúde. Olha, E a gente vai muito bom. trabalhar também direcionando para essas pessoas que têm esses tipos para as famílias, né? Com orientações, com cursos, com a plataforma, com muitas novidades aí. Então, quem puder nos seguir vai ser um grande prazer. Maravilha, perfeito. Obrigado novamente, Elaine. Eu que Vamos lá para a agradeço. nossa finalização. Beijão, viu? Obrigada, um abraço. Até. Gente, olha só. Deixa eu projetar aqui para vocês os nossos 5 passos. Eu vou mandar para vocês, então, lá nos grupos, tá bem? Estes 5 passos, tem mais uma tela aqui com o 5º passo, tá? Que nós vamos chegar aí e deixar para você um resumo do que nós conversamos hoje, para você colocar em prática e partir rumo ao dobrar aí o seu faturamento, ok? Olha só,
tem coisa importante aqui ainda, segura aí. Na aula de amanhã nós vamos falar muito sobre o como acelerar aí o caminho, tá? Nós vamos trazer bastante conteúdo aí e eu quero trazer vídeo prático para você observar como é que a gente trabalha. Vai ter bastante coisa legal, tá? Já fica o convite para a aula de amanhã. Quem puder comparecer, esteja aqui conosco. E hoje eu falei do desafio aí de colocar os nossos bastidores aí à prova agora. O Francis pode ficar com o áudio ligado, eu sei que talvez você não está podendo aparecer aí agora, mas o que eu quero propor para o pessoal aqui é o seguinte: todo mundo sabe, não está nada escondido, vocês sabem que um projeto como esse, uma semana como essa, lá ao final dela nós vamos abrir uma grande oportunidade de dar um passo além, de se aprofundar, e isso vem em forma de curso, de uma formação em terapia manual. Mas independente disso, a semana é para você aprender mesmo. Só que eu quero colocar hoje aqui e verificar com o Francis se ele topa, para quem estiver, né, realmente comprometido em ir à frente. Francis, você que é da área do marketing, que é um especialista aí da área do marketing, da administração, é consultor nessa área, você toparia para esses alunos que entrarem no curso dar uma consultoria sobre essa questão da precificação? Abre teu microfone, só diz aí se sim ou não. Espera lá, segura aí que eu vou abrir para você. Segura lá. Vai lá, Francis, fala aí. Alô, boa noite. Com certeza, Agnes, com certeza. Me comprometo aí com essa galera que for dar o passo a mais, né? De realmente poder fazer essa consultoria, poder ajudá-los aí nessa questão de valorização e precificação aí do serviço. Maravilha. Ô, Francis, muito obrigado, viu? Eu sei que isso demanda tempo e te agradeço aí. Isso vai agregar muito. Vamos colocar isso como um bônus dentro do projeto. Valeu, muito obrigado, viu? Turma, Obrigado, gente. deixa eu agora... Legal. Deixa eu finalizar aqui com vocês. Olha só. Me deem um retorno, por gentileza. Me deem um retorno, por gentileza. Se isso faz sentido para vocês, se isso agregou hoje valor para vocês. Me deem um feedback aqui se eu estou no caminho certo para ajudar vocês. Vamos lá. A gente aguarda um minutinho, porque tem um delay de retorno. Fez sentido para vocês isso hoje, pessoal? Essa nossa conversa, essa partilha de verdades do nosso dia a dia, para a gente poder trazer esse valor para o nosso dia a dia? Dê um retorno aí para mim, por gentileza. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no chat para ver vocês. Isso, muito bem. Juntos nós somos mais fortes. Legal. Gente, Joaquim, obrigado pelo retorno. Renato, obrigado pelo retorno. Maria Nazaré, obrigado. Liliane, muito obrigado. Gente, vamos nesse caminho. Eu costumo sempre dizer, vamos juntos que nós vamos mais forte. Eu vou colocar para vocês hoje aqui também o desafio da foto. Eu quero fazer com vocês. Vamos lá rapidinho para não segurar mais tempo vocês aqui. O desafio da nossa foto hoje é esse aqui, ó. Vamos fazer um print como nós fizemos ontem. O Francis vai fazer a hora que eu pedi para ele. E eu convido vocês participaram muito ontem. Olha, eu procurei responder um a um lá no Instagram. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês foram lá, participaram do desafio da foto. E hoje o desafio da foto ele vai com a hashtag Valores Semana da Terapia Manual, STM ali, ó. Valorize, tá pequenininho para mim aqui. Valorize STM, Semana da Terapia Manual. Isso é para nós, é um valorize assim para mim. Até o final do ano, qual é o teu comprometimento? Muita gente colocou 8, 9, 10 lá no começo, quando eu lancei uma pesquisa aqui para vocês. Topam fazer o desafio da foto? Vamos lá, vamos fazer assim, França, ó. Deixa eu posicionar dessa forma aqui. Nós vamos fazer uma foto, ok? Com esta imagem aqui. Francis, bate um print aí. Legal. Essa imagem vai para lá, foto de hoje. E aí, o que eu preciso para crescer mais aqui com vocês, entender o funcionamento das nossas necessidades e atrelar mais nossa conversa, é do seu comentário lá, dizendo qual parte hoje chamou mais atenção na live de hoje para você.
que foi mais importante? Faz um breve comentário. Alisson, eu gostei disso aqui, isso aqui me chamou a atenção. Isso foi mais importante para mim. E deixa lá essa hashtag assim, ó, valorize STM, ok? Gente, tá feito então o desafio, conto com vocês mais uma vez. Amanhã, não percam a aula de amanhã, nós vamos entrar em situações ali de mais volume de conhecimento, lembra do conhecimento? Volume de conhecimento. Vou demonstrar para vocês algumas práticas do que eu faço no dia a dia, vou projetar 1 ou 2 vídeos pelo menos, para a gente já continuar aquele assunto que eu terminei a aula passada, manipulando aqui uma manipulação de masseter, nós vamos continuar essa ideia, vamos progredir ela, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e eu espero que amanhã a gente consiga construir muito mais. Valeu, grande abraço, boa noite a todos.